Então o desejo, ele precisa ser transformado em objetivo. E eu vou conseguir isso, cara, porque eu penso nisso todos os dias. E aí uma pessoa com fé, ela tem mais garra. Por que você pega uma coisa e depois que você estuda aquela coisa, você ainda continua a dizer que não é pra você? Por que você pega uma história, um relato, um documentário, um bate-papo numa live, num podcast, e você escuta um cara falar e você fala, mas isso aqui não é pra mim? Quando você começa a ler o livro, você não sabe o que o cara vai falar. Então você não tem o conhecimento. Ao final de 222 páginas, você tem o conhecimento. Não sabia, agora sei. E aí você fica envolvido com aquele livro, você fala, que livro legal. E aí você chega lá e fala, mas e aí? Você já ficou rico? Você tá indo no caminho da riqueza? O cara fala, não, é porque isso não é pra mim. Ou seja, ele pega o conteúdo, ele entende o conteúdo, só que ele diz que não é pra ele. E ao dizer que ele não é pra ele, não tem nada a ver com conhecimento, tem a ver com autoconhecimento. Não é porque te falta conhecimento, é porque te falta autoconhecimento. Por que você sente sempre medo? Por que quando uma oportunidade aparece pra você, você foge? Como que você toma as suas decisões? Como que você escolhe as coisas? E o nome disso é condicionamento. De onde você veio, quem te criou, quem gerou autoridade sobre você, qual foi teu modelo na escola, qual foi teu modelo religioso, qual foi teu modelo familiar, qual é teu modelo ambiental. É a somatória dessas coisas que fez você agir, pensar e acreditar nas coisas que você acredita. E aí, por mais que venha outras propostas de conhecimento, se você não tem o seu autoconhecimento, vai ser difícil. Então, qual é a saída? É você se conhecer, para você quebrar algumas questões e você deixar o rio fluir. Como é que eu me conheço? Eu tenho que ler um livro? Não precisa. Eu tenho que fazer perguntas para mim? Tem. Você é o que você provavelmente e muito provavelmente apresentou quando você era pirralho. Então, por exemplo, quais coisas você gostava pirralho? Pô, eu gostava de cantar, andar de skate e jogar videogame. Beleza. Quais coisas que te deixavam feliz? Pô, deixar feliz estar com a minha galera na rua, brincando, se divertindo, vendo comédia, comendo pipoca. O que você se interessava? Cara, me interessava por games, me interessava por jogos, me interessava por, sei lá, jogar Banco Imobiliário e War. Esse é você. E aí, o que acontece à medida que a gente vai crescendo, a gente vai apagando a gente em prol de um sistema. Não é uma intenção ruim, é uma intenção boa, porque eu quero sobreviver, mas a estratégia não é a melhor de todas. Então, quando você sabe quem é você, inevitavelmente, Arthur, você tem que voltar pra sua essência, velho. A tua essência, a tua origem, quem você é, as coisas que você gostava e que até mais ou menos os 15 anos, cara, ela se apresentou pra você. Eu acredito que eu sou hoje esse cara bem realizado que eu sou um cara muito realizado, 100% realizado na minha vida, porque eu sou mesmo o Joel de quando eu tinha 15. E aí eu consegui plugar no meu trabalho coisas que tem a ver com a minha personalidade. E por que eu sou desse jeito? Por que eu penso desse jeito? Eu carrego muita herança também do meu pai, e não quer dizer que foram coisas certas. Por exemplo, o jeito que ele tratava minha mãe. Eu já vi meu pai tratar minha mãe muito mal, várias vezes. E eu já tratei parceiras minhas no passado mal. E eu não entendia por que eu fazia aquilo. Hoje eu sei. Porque você não aprende um hábito, você copia um hábito. Eu copiei o que eu vi meu pai fazer. E aí o autoconhecimento me mostrou o seguinte, cara, só porque meu pai fez aquilo, não quer dizer que eu vou fazer. Então você barra aquilo, interrompe, começa um novo ciclo. Que eu não quero que meu filho veja esse jeito eu tratando a mãe dele. Outras coisas eu modelei muito do meu pai, eu acho o máximo essa responsabilidade, esse senso crítico pras coisas, mas outras coisas não. O que não dá pra ficar é repetindo padrões que não me levem aonde eu quero. Não tem sentido. Então essa pergunta, quem eu sou, onde eu quero chegar, quais são as coisas que realmente determinam as coisas que eu tenho sucesso. Quer ver outro exercício pra você levar pra dentro de você? Se você listar 5 coisas das quais você tem orgulho, o que aconteceu na tua vida? Aí o cara vai falar, pô, pelo amor de Deus, não consigo citar uma. Consegue. Cita aí. Ou escreva. Aí o cara escreve. Aí você fala, quais são os padrões que tem em comum aqui? O cara vai achar um padrão, cara. Ele fala, putz, todas as vezes eu fui determinado. Todas essas vezes aqui eu fui um cara que procurei ajudar as pessoas. Todas essas vezes aqui eu fui uma pessoa que, ao invés de eu ficar focado no problema, eu fui pra solução. Eu falo, então, esse é você. E aí, ali tá os pontos fortes dele, cara. Essa é a tua essência. Porque muito provavelmente isso vai acontecer, vai ter demonstrado com ele alguma coisa quando ele era pirralho, cara, pequeno, moleque. Volta a isso. A cara, puta, isso já aconteceu mesmo quando eu tinha uns 14. Volta um pouco antes. Puta, é verdade, com 11 aconteceu a mesma coisa, porque é ele sendo ele, é ele sendo livre, é ele colocando pra fora, é ele botando a essência dele, a essência dele, solto, leve, brincalhão, livre. Então, lógico, a gente vive num mundo que a gente tem que ter algumas regras de conduta. Lógico, a gente se ajusta.
Mas a essência, cara, a essência é muito importante. Então tem muita gente que fala assim, mas aí o cara é muito determinado e o cara não desiste, campeões não desistem. Mentira, cara, campeão desiste o tempo todo. Mas como assim, Jó? Campeão desiste o tempo todo. Quando você pega um plano, você aplica ele não dá certo, você fala, desisto desse plano. Ou desse planejamento. A meta, cara, a meta, ela é fixa, assim. Mas as coisas, se elas não estão funcionando, a gente não continua. Tem um problema na motivação, velho. Porque as pessoas, você tem que estar motivado. E aí você depende de um estado emocional pra agir. Motivação é bom? Lógico que é. Motivação é importante? Lógico que é. Motivação é uma coisa que você tem todos os dias? Lógico que não. Quem é que gosta de acordar 4 da manhã pra treinar motivado? Ninguém, cara. Você dormiu 2 horas, você fala, mas mesmo assim eu tô motivado. Isso não dura muito tempo porque é biologicamente improvável. Mas tem uma coisa que está na frente da motivação. É a força de vontade. E força de vontade não depende da motivação. Força de vontade é simplesmente uma atribuição que você tem na sua cabeça de uma coisa que você disse que você ia fazer e você faz. Se a motivação vier, cara, que fantástico, uma pessoa motivada vale por 2. Mas e quando ele não tá motivado, ele não faz? E tem muitas pessoas que esperam estar motivadas pra começar a agir. E não é assim. Você age que a motivação vem. Você começa que a motivação chega. Você age que o sentido aparece. Você começa a caminhar que faz aquela explosão na sua cabeça. Então, motivação é muito bem-vinda, mas se ela não vier, não tem problema, que a gente precisa de força de vontade. E a força de vontade, ela acaba. É como se fosse um tanque de combustível. Então, no começo do teu dia, como é que tá a tua força de vontade? Alta. No final do teu dia, como é que tá a tua força de vontade? Baixa. Então, galera, quer deixar boas decisões pro seu dia? Deixa por onde você tem muita energia. Força de vontade, acaba. Glicose no sangue diminui força de vontade. Cansaço diminui força de vontade. Percepção subjetiva de esforço diminui força de vontade. Ambientes complexos prejudicam a força de vontade. Então, a força de vontade é uma ferramenta muito poderosa e ela acaba. Então, decisões melhores com força de vontade no topo. Resolve coisas que são mais desafiadoras e que exige mais energia logo no começo. Não dependa da motivação pra nada. Se ela vier, top. E ela geralmente vem depois que você começa. Tem uma autora chamada Angela Duckworth. E ela é a maior pesquisadora do planeta Terra a entender garra. E ela fala assim, cara, a garra é aquela capacidade de você permanecer firme numa coisa, é uma das coisas mais vantajosas das pessoas que atingem o sucesso. E ela conseguiu, através da pesquisa dela, entender que a garra tem 4 premissas, cara. Uma pessoa que treina muito, ela tem mais garra, ela treina, ela pratica, porque ela entende o que tá acontecendo, ela fala, não, eu tô melhorando, eu tô firme, eu tô entendendo o que eu tô fazendo, porque ela tem noção precisa do que tá acontecendo. A segunda coisa, tem um propósito muito bem definido. Eu quero isso por causa disso. Eu tenho um motivo. A outra coisa, ela tem esperança, velho. E a esperança é alimentada pela uma visão futura. A esperança é alimentada pela fé, cara. E eu não tô falando fé religiosa, não. A fé é o único antídoto para o fracasso. É muita porrada isso. Você fala, cara, eu acredito que eu vou conseguir. Eu vou aprender isso. Vou conseguir suportar isso. Você tem fé, cara. Fé. E aí uma pessoa com fé, ela tem mais garra. A fé, em algumas vertentes, também pode ser chamada de autossugestão. É quando você conversa com você. Quanto mais você manda comandos para sua mente, a melhor maneira de você acessar a sua mente subconsciente é quando você manda comando para você mesmo. É quando você repete coisas para tua mente que fortalece a tua fé. Vou te dar um exemplo. O Einstein tem uma frase que a primeira vez que eu li, eu falei, puta, que frase animal. Ele falava assim, né? A imaginação é um ensaio da ação. Então você fala, cara, eu detenho conhecimento, eu detenho capacidade, eu detenho habilidade. E eu vou conseguir isso, cara. Porque eu penso nisso todos os dias. O cara vai dormir e fala, eu penso nisso todos os dias. Isso faz sentido pra mim. Eu aprendi mais um pouco hoje. Amanhã eu vou acordar, eu vou estar com energia. E eu vou aprender mais um pouco amanhã. Eu acredito, eu tô fazendo a minha parte. Você fica reforçando, você fica dando autossugestão. O que acontece? Isso vira padrão do subconsciente. E quando vira padrão do teu subconsciente, quando a consciência vai embora, quando a razão vai embora, por algum evento que acontece, o teu subconsciente emerge. E quando o teu subconsciente emerge, vem o padrão que tá dito ali. Se eu pudesse dar uma dica assim, cara, como é que eu começo a ter mais foco? Já como é que eu começo a ter mais performance? Me dá o primeiro passo, cara. Um só. Falo, cara, começa eliminando o que te fragiliza. Como assim? Por exemplo, opinião dos outros. Por exemplo, dormir tarde. Dívida. Não se posiciona na frente de uma pessoa. A tua cama tá bagunçada. Qualquer coisa que você percebe que te fragiliza, tira ela da tua vida. Tira, radicalmente. Vai acontecer uma coisa, você vai ficar mais leve. E ao ficar mais leve, você tem mais mobilidade. E ao ter mais mobilidade, você tem mais fluidez. Sabe uma coisa que me fragilizava? Eu queria dizer não conseguia dizer não. Eu não conseguia dizer não, cara. Joguei, vamos ali, vamos. Aceita isso, aceito. Caraca, eu não conseguia dizer não, porque eu tinha uma coisa que era a opinião dos outros. O que o cara vai achar? O que é mais importante agora? O que é mais importante agora? Você tem que aprender a dizer não. Tudo é não, exceto o sim óbvio.
O sim é óbvio, Arthur. O sim é muito óbvio. Não sei. Ao invés de falar não sei, diga não. Ao invés de falar vou pensar, fala não. Porque você já pensou, velho. Aí o cara, tá bom, eu vou pensar. Não fala, não. Se fosse sim, teria dito sim. Ele é óbvio, velho. O sim é óbvio. O sim é muito óbvio. O Steve Jobs tem essa frase, né? Foco é saber dizer não. As pessoas me confundem com prepotente. Eu não sou prepotente, eu sou contundente. Eu peguei aquilo pra mim. Quando eu falo não, eu não tô sendo prepotente. Eu tô sendo contundente. Isso é uma contundência. É uma certeza tão grande, é uma propriedade tão absoluta do que eu preciso fazer que eu te digo não. E não é nada contra você. Não é nada contra você. É a favor de mim. E isso faz você ficar no estado presente e observar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Passado não é residência. Não tem que morar no passado. Mas passado serve de lição pra muitas coisas. A minha sugestão é que a gente fique 70% do nosso tempo, cara, vivendo o presente. E que a gente olhe pro passado uns 10% do tempo. E a gente olhe pro futuro uns 20% do tempo. É que tem gente que fica 70% do tempo, por exemplo, no passado. Ou 70% do tempo no futuro. E 10% do tempo no presente. Não, cara, fica uns 70% aqui. Olha pro passado só uns 10% pra pegar um aprendizado. Projeta pro futuro. Você vai ter uma vida melhor. Mindfulness é a capacidade de você prestar atenção no agora. E como é que você faz isso? Um exercício muito simples é respirar. Então, por exemplo, você fecha os olhos, respira e você fala, eu vou prestar atenção no som da minha respiração. Aí o cara fala, porra, essa, João, som da respiração. Eu tô pensando um monte de coisa. Pois é, esse aqui, porra, essa, o som da minha respiração. Volta, só a respiração. Você traz pro centro. O exercício do Mindfulness não é se concentrar. Esse trazer de volta é o que fortalece. Eu treinava 7 horas da manhã, eu acordava às 5. E aí eu tinha um relógio de ponteiro. Eu dormia com meu irmão no quarto, então eu acordava e não acendia a luz. E aí eu ficava olhando pro relógio, eu falei, só presta atenção no tique. Primeiro dia, 4 segundos. Depois, 6 segundos. Até um dia que eu fiquei 45 minutos só no tique. Foi o ano que eu fiz o melhor resultado como esportista, cara. O atleta, ele convive no limite de tudo. E é tão no limite porque quando ele ultrapassa, ele lesiona. Só que se ele não chega no limite, ele não treinou bem. Aquilo vira comum. Como é que a gente pode trazer isso pra vida? Se você tá num ambiente, cara, de alta performance, de pensamento, de sentimento, de atitude, você vai ficar alta performance. Você vai performar. Porque aquela galera só respira aquilo no trabalho, nos estudos, na universidade. O grupo pensa de um jeito. E se você pensa diferente, o grupo te expulsa, o sistema te expulsa. E você também não aceita gente que não pensa desse jeito. Então, muitas pessoas podem achar, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Na verdade, não é difícil. As coisas não são difíceis quando você não coloca escolha. Não tem escolha? Qual a escolha? Ué, não tem. Então, é fácil decidir quando você não tem escolha. É difícil quando você tem muitas. Esse desejo precisa ser transformado em objetivo. Precisa. Minha cabeça já pensa assim, por que então tu não faz isso? Pronto, ele já virou objetivo, entendeu? Eu falo, tá, então o que eu preciso? E minha cabeça ela já quer transformar o tempo todo isso. Então, um desejo, ele precisa ser transformado em objetivo. A prosperidade e o sucesso é uma coisa meio que antinatural para um cérebro que pensa em preservar energia, me manter seguro e procriar. Qual é a saída? Autoconhecimento. Não tem outra. Porque tem muita gente que procura conhecimento e poucas pessoas procuram o autoconhecimento.